Olá a todos, vamos iniciar então os nossos vídeos e o primeiro tema de hoje, conforme a escolha de todos vocês, é obesidade. Bom gente, muito se fala em obesidade, né? E obesidade existem vários índices para que a gente possa mensurar ou quantificar. O mais famoso deles é o índice de massa corporal, que é quando você pega o peso do paciente em quilos e divide pela multiplicação da sua altura vezes a sua própria altura. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem lá 80 quilos e 1,70 m, você vai dividir 80 pelo resultado da conta, 1,7 vezes 1,7. Se esse resultado tiver entre 18 até 24,9, esse indivíduo então é um indivíduo que tem um peso normal. Entre 25 e 30 ele tem sobrepeso ou risco de obesidade, acima de 30 ele tem obesidade e acima de 40 ele tem obesidade mórbida. É só lembrar que esse índice ele não é um índice 100% seguro, porque indivíduos que fazem atividade física, que têm uma massa muscular mais avantajada, vão ter IMCs maiores, mas aí nesse caso o peso aumentou por conta de músculo e não por conta de gordura. Então isso tem que ser bastante diferenciado. Existe uma outra situação que a gente pode medir obesidade, que é pelo perímetro da cintura, né? Então existem duas classificações, uma classificação americana e uma outra europeia. A classificação americana é considerado um obeso abdominal aquele que tem mais que 102 centímetros de circunferência se for homem ou 88 centímetros se for mulher. Na verdade, quando a gente vai tratar um paciente com obesidade, a gente tenta classificá-lo de acordo com mais de um desses índices aí para que a gente não ocorra tanto isso. E quais são as causas principais de obesidade? Então, a obesidade ela é uma doença chamada doença multifatorial. Ela tem várias causas. Geralmente o indivíduo não se torna obeso por conta de uma coisa só. E uma causa muito grande que a gente tem visto recentemente, estudado mais recentemente, é a genética. Então, aqueles indivíduos que têm já na família familiares obesos, eles têm uma tendência maior de se tornarem obesos com o passar do tempo. Existe hoje estudos de nutrigenômica, que são estudos que a gente estuda os genes desses pacientes. Então, existem genes que, quando presentes, eles dão a esse paciente uma chance maior de serem obesos ou de emagrecerem com mais dificuldade. Um desses genes, por exemplo, é o gene FTO, mas existem também genes que são preditivos de resistência insulínica, de dislipidemia, e esses genes são modernamente analisados hoje em conjuntos. Então aquela situação de que o cara é gordo porque ele come, isso não é verdade. Pode até ser que entre as causas de obesidade desse indivíduo, o comer mal esteja relacionado, mas a gente vê vários pacientes que de fato têm uma dieta mais regradinha um pouco, e mesmo assim tem uma dificuldade maior em emagrecer, ou então uma facilidade maior de ganhar peso. Entre as outras causas, a inatividade física, a má alimentação, a substituição de alimentos mais saudáveis in natura por alimentos mais industrializados, e esses alimentos eles têm uma concentração calórica maior do que outros, mas como a gente disse no começo, essa doença é multifatorial. Então cabe ao médico, ao nutricionista, ao profissional de saúde que está ajudando esse paciente no seu processo de emagrecimento, avaliar essas situações todas e dizer então quais são os processos, quais são os fatores que estão envolvidos então no ganho de peso desse. E o que é feito numa consulta médica para a obesidade? Então quando o indivíduo ele vem até o consultório do médico especialista em obesidade, seja ele um endocrinologista, um médico nutrólogo, um médico que trabalha na área, a nossa missão principal é colher uma boa história clínica desse paciente, ver quando essa obesidade começou, relacionada a quais fatores, teve algum evento. É muito comum a gente ver assim, olha doutor, eu engordei 20 quilos em 2 anos. Então, o que aconteceu 2 anos atrás? Teve algum revés? Teve alguma situação? Perdeu algum ente querido? Teve mudança de casa? Então, todos esses fatores podem estar relacionados com o efeito gatilho daquele processo que desencadeou a obesidade. Às vezes o paciente já tinha outros motivos, o genético, o ambiental, mas precisava daquele fator a mais, e entrada na menopausa, mudanças hormonais. Então todos esses fatores podem estar relacionados com a gênese, com o início da obesidade. Então nessa primeira consulta, o médico faz os exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais eles buscam algum fator metabólico que possa estar envolvido com a gênese da obesidade. Então é pesquisado hipotireoidismo, as doenças endócrinas, como por exemplo Cushing, quando o paciente produz muito cortisol. As deficiências vitamínicas têm que ser levantadas também nessa primeira consulta. O indivíduo que está desnutrido, ele não emagrece de maneira adequada. Então, muitas vezes o paciente vem para emagrecer, a gente tem que repor alguma vitamina para gerar um estado metabólico melhor no organismo dele, para que ele possa ter um emagrecimento com saúde. Então a gente faz uma boa história, colhe os exames laboratoriais e juntamente com o paciente depois definimos quais são as ferramentas que existem,
quais são as possibilidades de tratamento que existem, e aí então nós partimos então com uma proposta de tratamento que tem que ser feita em conjunto com o paciente. E quais são os tratamentos existentes para a obesidade? E esse é um ramo bastante polêmico, né? Então, existem desde o tratamento mais simples e mais fundamental, que é a reeducação alimentar e a prática diária, ou o máximo possível de exercícios físicos. Não existe tratamento para a obesidade sem que a dietoterapia esteja incluída, como a gente tem o uso de medicamentos. Nós vivemos atualmente uma escassez bastante grande de remédios específicos para a obesidade. Então, remédio específico para a obesidade, nós temos o Orlistat, que é o Xenical, temos a Sibutramina, que é comercializada no nosso país, não é mais comercializada nem na Europa, nos Estados Unidos, e temos mais recentemente o Liraglutida, que seria o Saxenda, que vai ser lançado no Brasil agora, ou Victoza, que já é uma medicação usada para diabéticos, mas que tem esse mesmo princípio ativo, Liraglutida. Então essa medicação já foi aprovada tanto na Europa como nos Estados Unidos e agora mais recentemente também pelo Brasil. Lembrar sempre, gente, que esses medicamentos eles são usados como coadjuvantes. Eles não são o motivo principal do tratamento da obesidade, mas eles servem para diminuir um pouco o apetite, diminuir um pouco da ansiedade, fazendo com que o paciente seja mais aderente então à dieta. Existem outros medicamentos também que não são medicamentos anti-obesidade, mas são usados junto na terapia. Os ansiolíticos, eventualmente até medicamentos anticonvulsivantes podem ser utilizados como coadjuvantes. Mas sempre lembrar, o objetivo principal desses medicamentos é saber com o paciente aonde é que fica difícil de fazer o tratamento dietético. Doutor, eu como depois das 5 horas da tarde porque eu tenho ansiedade. Então pode ser interessante usar uma medicação de ansiedade para colaborar. Então não existe receita de bolo, aquela situação de você colocar o mesmo medicamento para todas as pessoas. Seres humanos são diferentes uns dos outros, então eles exigem medicamentos diferentes também. Então isso é negociado e conversado caso a caso junto com o nosso paciente. E aí conta muito quais são os medicamentos que ele já utilizou, qual a experiência prévia, se já fez algum tratamento com algum tipo de remédio e não foi interessante. Baseado em todas essas informações, então, nós vamos fazer uma proposta de tratamento medicamentoso para esse paciente e que vai ser feito em conjunto com reeducação alimentar e a prática de atividades físicas. Esse é o tripé. Sem esses 3 pontos não existe tratamento saudável para a obesidade. Bom, gente, muito obrigado então pela audiência. Essa era a nossa